Olá a todos, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Hoje nós vamos começar a falar sobre os sacramentos e vamos fazer aqui uma breve introdução sobre sacramento com este trabalho aqui do professor Felipe de Aquino e 7 sacramentos. Então nós vamos começar a fazer essa introdução. O que são os sacramentos, né? Tem uma questão aqui da introdução. E assim, ó, Jesus Cristo redimiu o mundo com a sua morte e ressurreição. E instituiu a Santa Igreja seu corpo místico para levar a salvação por ele conquistada. Todos os homens de todos os tempos e lugares, até ele volte para encerrar a história na parousia e julgar a humanidade. Ele deu a seus apóstolos, hoje, os nossos bispos, a missão de levar a salvação a toda a humanidade pela pregação do Evangelho e celebração dos sacramentos. Por isso, o Concílio Vaticano II chamou a Igreja de Sacramento Universal de Salvação, Lumen Gentium 4. Ela, a Igreja, é o braço estendido de Cristo na história dos homens. Quando a Igreja nos alcança, é Cristo que nos alcança. Quando a Igreja nos batiza, é Cristo mesmo que nos batiza. Quando a Igreja nos perdoa pela confissão, é Cristo mesmo que nos perdoa. Isto é, a Igreja é portadora e administradora da salvação. Através dos 7 sacramentos, ela ministra em nome de Jesus. Os sacramentos são canais por onde flui a salvação de todos os homens que Cristo conquistou com sua morte e ressurreição. Eles se relacionam intimamente com Cristo, com a Igreja e com toda a liturgia. Há em todos eles um denominador comum, que é o conceito de sinal. Simeon em grego. Eficiente, ou sinal que realiza o que ele assinala. A Santíssima Humanidade de Cristo é o grande sinal eficiente. Transmissor da graça, também a Igreja como corpo de Cristo, prolongado na história dos homens. Colossenses 1:24. E a liturgia, com seus ritos sagrados, continua esta função. Cristo toca os cristãos pelos sacramentos, não apenas de maneira psicológica ou afetiva, mas de uma forma concreta. Os sacramentos são esses sinais comunicadores da graça divina. Por isso, os cristãos não podem ficar sem o sacramento. O cristianismo não é apenas uma filosofia religiosa, mas é uma comunhão de vida com o próprio Deus da maneira que ele estabeleceu, especialmente pelos sacramentos. Todo sacramento é um sinal, que não apenas assinala, mas que realiza o que assinala. Assim, a água do batismo indica a purificação da criança e a realiza. Os sacramentos dão continuidade à Santíssima Humanidade de Cristo, que assinalava e realizava a salvação dos homens. Por isso, a Igreja, corpo de Cristo prolongado, com os 7 sacramentos, formam como que o grande sacramento. A ordem sacramental através do qual a vida eterna do Pai flui até cada indivíduo em particular. Estevão Bittencourt. Cada sacramento consta de matéria, água, pão, vinho e gestos, e forma que são as palavras proferidas sobre a matéria, declarando o sentido das mesmas. Eu te batizo, isto é meu corpo. Os sacramentos são sinal visível porque o ser humano é formado do corpo e alma. Ele passava do visível ao invisível. Aristóteles, 322 a.C., dizia que nada há no intelecto que não tenha passado pelos sentidos e pelos sentidos que ele aprende. Tertuliano 220, era cristão, dizia que a carne, o corpo, é o eixo da salvação. Lava-se o corpo a fim de que a alma seja purificada. Unge-se o corpo a fim de que a alma seja consagrada. O corpo é nutrido pelo corpo e sangue de Cristo.
a fim de que a alma se alimente de Deus. Não podem, pois, ser separados na recompensa, já que estão unidos nas obras da salvação. Os sacramentos agem ex opere operato, quer dizer, pela força do próprio rito, independente da santidade do ministro. Em outras palavras, é Cristo quem ministra todo e qualquer sacramento, pois ele é o único sacerdote do Novo Testamento. Os demais ordenados são seus ministros, como disse São Tomás de Aquino. Se tiverem sido validamente ordenados pela Igreja e ministraram os sacramentos com a mesma intenção que Cristo fez, então participam do único sacerdote de Cristo e sua ação é eficaz. Todo sacramento produz dois efeitos: o caráter e a graça santificante. O caráter é a marca, um selo espiritual, que é impresso na alma do cristão por três sacramentos que não podem ser repetidos. São eles: o batismo, o crisma e a ordem. Os demais sacramentos imprimem um quase caráter. Por exemplo, o vínculo conjugal para os validantes casados. Esta marca significa uma pertença a Cristo e não depende das disposições morais da pessoa que recebe o sacramento. Santo Agostinho comparava esta marca com aquela que era impressa nas ovelhas, no gado e até nos escravos pelos seus donos. Mesmo desertado, o escravo continuava com a marca para sempre. A graça santificante, comunicada pelo sacramento, é a participação na vida divina, de que falou São Pedro em 1 Pedro 1,4, que a pessoa pode não receber se põe obstáculo a ela. Por exemplo, se alguém comunga em pecado grave, ou se não crê na Eucaristia, mesmo assim recebe o verdadeiro corpo de Cristo, mas não recebe a graça. Por isso, os frutos do sacramento dependem do esforço da conversão da pessoa, das suas disposições interiores, de crer verdadeiramente, né? Toda a vida litúrgica da Igreja gravita em torno do sacrifício eucarístico dos sacramentos, disse o último concílio. Há na Igreja 7 sacramentos: o batismo, a confirmação, o crisma, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Os sacramentos encerram em si todas as graças que precisamos durante a vida para que a imagem de Cristo seja formada em nós. Nascemos de nossos pais para uma vida de sofrimento herdada de Adão. O batismo nos faz renascer, dando a nós uma vida nova de filho de Deus, herdeiro do céu, passando pela morte e ressurreição de Cristo. Romanos 6, de 1 a 11. Aos poucos a criança atinge a adolescência e se robustece. Na vida espiritual recebe o sacramento do crisma, que lhe dá, pelo dom do Espírito Santo, a maturidade espiritual e a força para viver e testemunhar a fé. A cada dia a vida precisa ser alimentada com o pão, mas ele não impede que a morte aconteça. Então Cristo nos dá pela Igreja o pão do céu, a Eucaristia, que é remédio e sustento para a caminhada em que nos garante a vida eterna. As doenças ameaçam o nosso corpo e a nossa vida terrena. Também os pecados ameaçam a nossa vida espiritual. Temos o remédio para a vida do corpo e Cristo nos dá, pelo sacramento da penitência, o remédio da cura à alma, que cura a alma. Quando chegamos à vida adulta, escolheremos a profissão, o trabalho e nos preparamos para ele. Na vida espiritual, seguimos a nossa vocação para o casamento ou para a vida religiosa. Para realizar bem esta missão, Deus nos dá o sacramento do matrimônio e da ordem. No final da vida e na doença grave, quando o sofrimento e até a morte se aproxima, novamente Cristo nos acolhe e prepara-nos cura ou para nos preparar para o deslance final, acompanhando-nos pelo sacramento da unção dos enfermos. Assim, os sacramentos nos acompanham toda a vida, a fim de que a vida espiritual não pereça.
e sejamos felizes sempre na companhia de Cristo, para que possamos chegar ao estado de homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso está lá em Efésios 4:3 e 1 Coríntios 2:6. Muito bem. Na próxima aula nós vamos dar continuidade, fizemos essa introdução aqui sobre sacramento. E nós vamos ver os sacramentos do Catecismo da Igreja Católica. A paz a todos e até a próxima, se Deus assim permitir.